Ô, Gilson, tem umas perguntas aqui que eu separei para você. Vou Ai, puxar meu Deus. algumas, hein? Ó, Ai, a meu Deus. primeira é aqui, ó, do Orlando Maurício. Gilson, seu maior desafio nos arranjos para as igrejas é o orçamento. Qual a melhor abordagem para solucionar isso? Cara, me dá 30 milhões que eu faço qualquer coisa. Simples assim. É... Parece E 30 fácil. milhões qualquer igreja dá, né? É só pedir que Ah, eles é. mandam. Entendeu? Assim, chega aí, cara. Ah, eu quero botar o som na minha igreja. Beleza. Vamos começar com quanto? 10 milhões, 8 milhões, 4 milhões, né? Aí o pessoal já levanta da mesa, vai embora e acabou. Não tem mais Quando reunião, não tem mais desistiu, nada. foi. Mas acho que a questão do orçamento é assim, nas igrejas existem vários tamanhos de igreja, né? A gente tem que pensar o porte da igreja também, né? Eu atendo igrejas bem pequenas e tem alguns projetos de igrejas grandes também, né? Mas o que a gente precisa entender é a realidade financeira. Teve um caso recente que eu fui atender nessa época da pandemia, que eles me chamaram, né? O pessoal fez uma comissão lá da igreja, né? Participava o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, o pessoal do streaming, a turma toda. O Olha. pessoal da dança e tal. E aí eles falaram, olha, a gente quer fazer um projeto novo aqui na igreja e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Primeiro vocês vão me contar o sonho. O que vocês estimam? Ah, Breda, aconteceu de tudo, né, cara? Painel de LED, 10 TVs, um som, fone estéreo para todo mundo, e iluminação, porque tinha dança, a parte cênica e tal. Cara, coisa linda. Sonharam, sonharam. Beleza, aí quando acabaram de sonhar, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, por feeling de estar fazendo isso há muito tempo, eu tô achando que esse projeto de vocês aí, pelo que vocês estão querendo, com painel de LED e a história toda, a gente está indo para uns 500, 700 mil. É para esse caminho que a gente está indo? Aí eles tomaram um baque, assim, né, do tipo, pô, peraí, né? Será que a gente consegue chegar nesse objetivo? É intangível, é inviável chegar num projeto de 700 mil? Para algumas igrejas, não. Para algumas igrejas muito pequenas, não. Para algumas igrejas que têm um planejamento de investimento para essa área, que é super importante, que eu julgo muito importante, Sim. a longo prazo é plausível, é possível, desde que você faça um planejamento. Eu acho que a grande questão do orçamento é assim, 10 mil compra a caixa, 5 mil compra a mesa. Aí esquece que tem cabo, conector, Você sai infraestrutura, comprando, né? elétrica, exatamente, acústica. Ó, tem uma outra pergunta aqui muito boa do Orlando, que ele falou assim, ó. Como captar voluntários para a sonorização dentro da igrejas? Você vê muito interesse para tocar e para cantar, mas para o som sempre vejo uma grande dificuldade. Como lidar com isso? Isso é uma realidade. Pelo menos nas Ah, igrejas que eu não. já frequentei para fazer consultoria. Mas também, assim, só para complementar a pergunta dele para você, Gilson, isso é uma realidade até o momento. Tipo assim, se a igreja tem uma mesa mais simples e tal, é uma realidade. Sabe o que eu acho? Eu penso assim, isso é uma coisa que, uma questão que eu acompanho bastante nas igrejas, né? E é realmente uma dificuldade, né? Eu até comento, falo assim, pô, aconteceu um barulho lá na rua, a culpa é de quem? Então eu acho que essa questão do voluntário, né, da gente trazer voluntários para a sua organização, é assim, eu acho que algumas pessoas têm medo dessa responsabilidade, né? Algumas pessoas são jogadas por acaso ali e acabam se decepcionando, né? Ah, ó, Sim, tem esse momento também, né? A pessoa caiu lá de paraquedas e ela se se der um decepciona. problema, você aperta esse botão vermelho, né? Coitada, né? E assim, e a questão do voluntariado em si, né? Quando a gente fala de ter um voluntário, uma pessoa que trabalha durante a semana, para ficar na porta sendo um diácono, ou cuidar da decoração da igreja para pôr um vaso, preparar a Santa Ceia, né? Algumas coisas, assim, não tão menos importante, mas elas não requerem um conhecimento técnico sobre alguma coisa, né? E na parte de equipamento de áudio, seja hoje áudio, vídeo, live, seja o que Uhum. for, a pessoa precisa ter um preparo mais técnico, né? E às vezes as pessoas têm medo disso, né? O que eu acho que
falando como músico, eu acho muito legal quando eu tô lá na frente tocando, assim, tal, pô, tô lá tocando, né, cara? Todo mundo olha, fala, que legal, ele toca, tal. Como fazer para os técnicos da igreja acompanhar as lives desse canal? Boa pergunta, Jefferson, boa pergunta. É um paradigma, assim, mas eu penso também que, assim, talvez o que falta é realmente, né, eu acho que sentar e conversar, entendeu? Tem que ter ali, né? Olha, pessoal, eu percebo que muitas vezes dos problemas onde eu vou atender é um problema de relacionamento. Nosso amigo Pio Men mandou uma pergunta aí boa. Salve, Breda, pergunte aí. Como Gilson trabalha o projeto onde usa uma console para tudo? PA, monitor, streaming, gravação, fazer café? Essa é uma questão interessante, viu, Pilman? É difícil, cara, porque muitas igrejas querem ter o que o vizinho tem. Por exemplo, uma igreja X tem uma mesa de PA com 48 canais, tem uma outra mesa de monitor com 32 canais, tem uma outra mesa que faz o streaming, né? Tem 3, 4 mesas. E o pessoal assiste aquele ambiente ou aquela live e fala, nossa, é isso que eu quero. Sim. Só que o que acontece? Vai cair no que nós falamos do voluntariado. Eu tenho um cara que ele vai ter que fazer PA, monitor, streaming, gravação, fritar ovo, fazer café, tá. E esse cara não tem nem conhecimento sobre o que ele está querendo fazer ali. Ele está perdido ali. Então, assim, se no projeto vale a pena ou tem uma equipe estruturada, vale a pena você separar, ter um PA, ter uma de monitor, ou pelo menos ter uma de PA monitor e outra de streaming, né? Se você conseguir fazer isso, se a gente conseguir colocar isso no projeto, bacana, né? Mas aí são 2 pessoas. E aí vamos começar a pensar um pouco em planejamento. Isso é uma coisa que eu falo muito. São 2 pessoas, todos os eventos. Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, por exemplo. Ou sábado. E esses caras não têm mais vida. Eles estão em função da igreja. Toda a programação que está lá, eles vão ter que estar lá. Então, se é uma mesa de PA, monitor e uma de streaming, você precisa de, no mínimo, um backup. São 4 pessoas. Agora, pensa aí. 4 voluntários na igreja para cuidar disso. Né? E aí começa a potencializar a questão toda. O Orlando perguntou assim, um paradigma. Um músico que passa a estudar e torna-se técnico de áudio, como escolher o que fazer dentro da igreja? Pô, as 2 coisas são paixão. O que o cara faz? Você tá falando com um, cara. Cara, eu gosto muito de tocar. E, assim, enquanto a gente não tinha um técnico, porque hoje Deus nos deu a oportunidade de ter uma pessoa lá que está cuidando dessa parte do áudio, né? Uhum. E, assim, eu me sinto mais confortável agora para tocar, e às vezes está dando um BOzinho, eu não vou precisar sair correndo lá para ir tentar resolver, né? Mas eu já tive situações que eu toquei a primeira música, tava uma bagunça o som, dando microfonista. Eu toquei a primeira música, saí correndo, fui lá no fundo, arrumei o PA, voltei, toquei de novo, né? Eu já fiquei nessa situação. Mas, assim, entre escolher, para mim é difícil. Tem coisas que eu quero estar mixando. Eu gosto muito de mixar cantata, coral, eu gosto muito de fazer isso, orquestra, eu gosto, porque eu fico vivendo aquele sentimento de estar lá tocando, né? Então eu quero fazer com o melhor possível do que eu sei, né? Como é que começou a parceria do Gilson com o Crosslight? Né? Para quem não sabe o que é o Crosslight, tem live aqui sobre o Crosslight aqui no canal, vale a pena assistir. Há alguns anos eu já estava pesquisando um software sobre alinhamento, né? Eu queria muito ter um Smart, mas eu não tinha dinheiro para comprar um Smart, né? E eu não queria comprar uma versão craqueada, né? Aí eu fiquei segurando, né? Participei de alguns treinamentos de Smart, assisti algumas lives, várias coisas, né? Já tinha conversado com o Fernando Fortes, tinha visto algumas coisas do Rabaço, assim, estava já focado nessa questão aí de ter um software para medição, porque na área de consultoria eu precisava estudar mais sobre isso, né? E aí eu estava pesquisando sobre 2 softwares, né? E aí um deles era o Crosslight, que alguém tinha me falado, né?
num grupo de WhatsApp, assim, falaram, olha, tem um software assim, 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 tá, 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 tá. Eu entrei na internet, fui dar uma pesquisada, falei, pô, esse software é interessante. E aí pintou uma oportunidade de eu fazer um treinamento direto com o Francisco, né, quando ele estava na Over, né, ele ministrou esse treinamento. Legal. E aí eu fui lá assistir, né, cara? Eu paguei, fui lá, comprei a licença, ele deu o treinamento e tal, ficamos 2 dias lá e tal. E assim, eu entendi que, cara, esse software faz o que eu preciso. Não que os outros não façam, mas ele tem características e ferramentas que agregam por o que eu preciso trabalhar. Nos dois aspectos, na área do treinamento, porque quando eu estou dando treinamento, eu gosto de falar sobre a questão de equalização e frequência, né? Frequência eu acho muito importante, né? Sim. Dentro da cadeia do áudio. Então eu falo muito sobre frequência e eu estava procurando alguma coisa nesse sentido, de como demonstrar isso, as pessoas entenderem filtros, o que é filtro, tal, né? E aí eu consegui encontrar no software esse caminho, assim, de que, pô, é um software que a parte de filtros dele é muito forte, a parte de predição acústica dele também é muito importante, que é uma área que eu trabalho, né? E a parte de função de transferência ele faz também, como qualquer outro. Então eu estava procurando um software que realmente me atendesse nessas 3 pontas, né? E o Crosslight me atendeu, né? Ó, temos uma pergunta aqui do David complicada, hein? Ele falou assim, ele tem um palco lá com 2,5 metros de profundidade, 15 de largura, 12 saídas de fone, mas a turma da igreja não gosta do fone, o SPL é altíssimo. Tá tirando do PA. A acústica é muito boa, os equipamentos também. E aí, o que o cara faz no momento que o pessoal da igreja não gosta de fone? Qual é a solução aí? Ô David Gomes, ou David Gomes. Cara, é assim, qual é a experiência de fone que a galera teve? A questão toda é assim, eu já toquei com fone ruim. Cara... eu sei como é, né? Eu sei como é um fone ruim. É surreal, assim, cara, você não consegue tocar, né? Então, assim, talvez a experiência que eles tiveram com o fone seja uma experiência ruim, né? Eu acho também, um ponto que eu comento às vezes, até nos meus treinamentos, e eu já comentei com algumas outras pessoas, é como as pessoas ouvem fone no dia a dia. Né? Porque, assim, por exemplo, se eu tenho meu trabalho, eu vou pegar o trem, o metrô, eu coloco meu fone, meu celular ali, e o que normalmente a gente percebe? As pessoas botam o fone no 200 ali, o volume máximo, porque as pessoas as pessoas estão de fone e elas não querem ouvir o que está acontecendo lá fora, ela não quer ouvir a conversa da pessoa, ela quer ouvir a música dela. Então ela põe o fone muito alto. Só que se ela tem essa vivência de ouvir o fone muito alto por longo período, ela tem essa referência de que o fone sempre vai ser alto, então ela quer um fone alto. Né? Aí ela quer também um fone com grave pegado lá, ela quer ouvir as coisas separadas ali na espacialidade, né, no panorama. Então, assim, ela quer ter aquela sensação que ela tem com o fone do dia a dia, que ela chega no domingo, meia hora antes do culto, para passar o som com um técnico de som que não teve treinamento, com uma mesa que não tem recurso. E a experiência é muito ruim. Como mudar o rumo de uma igreja, que a fé vem pelo pisar, porcelanato, ar-condicionado, o som... Então, muita gente perguntou sobre a questão do orçamento mesmo, né? Como conversar sobre aquilo que a gente até comentou um pouco. Mas eu acho que o resumo dessa pergunta é como lidar com as dificuldades financeiras, que eu acho que talvez seja o maior desafio das igrejas, né? Como entender essas diferenças financeiras de cada igreja.